Você sabe se o microempreendedor individual está obrigado ou não a declarar imposto de renda em 2019? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo, que ele vai ser muito importante para você. E não esqueça de compartilhar este vídeo com a sua rede de relacionamento, seus amigos, seus parentes, em todos aqueles grupos que você tem no WhatsApp. Não sei se você sabe, mas a figura do microempreendedor individual, que é uma PJ, uma pessoa jurídica, ela é distinta, é diferente da pessoa física. E por esse fato, a pessoa física, mesmo que tenha uma PJ, intitulada como microempreendedor individual, ela pode estar obrigada a declarar imposto de renda. E são alguns fatores, pois o microempreendedor individual, ele pode ser uma pessoa que receba a aposentadoria, ele também pode trabalhar em outra empresa, ele também pode ter um imóvel de aluguel e ter outras fontes de rendimentos, como por exemplo, um trabalho autônomo. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você poder identificar e definir se está ou não obrigado a declarar imposto de renda. E eu preparei uma planilha para você reunir todas essas informações, mas de forma prática, para você não perder tempo, inclusive dando as instruções onde você deve declarar cada rendimento na declaração de imposto de renda. Para isso, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui, onde você vai entender o passo a passo dessa planilha e mais, ao final, eu vou informar para você como é que você vai ter gratuitamente acesso a essa planilha. Mas você vai precisar assistir esse vídeo até o final. Vamos lá comigo? Agora que você está aqui vendo a planilha que eu estou apresentando a você, uma planilha que tem como propósito definir a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda para o MEI. Se você que é titular de um MEI, tem um CPF pessoa física e constitui um MEI, você, como eu disse, você pode ser aposentado, pode ter um rendimento assalariado, pode ter um imóvel, pode ser um autônomo ou ter outros rendimentos. Você precisa entender que existem duas regras muito básicas e elementares que definem quem está obrigado ou não a declarar imposto de renda. Primeiro é do rendimento tributável. Existem as outras regras que eu tenho aqui um vídeo completo onde explico todas, mas neste vídeo eu vou explorar essas duas que estão relacionadas aos rendimentos. O primeiro rendimento tributável, quando a pessoa tem um rendimento tributável, se você teve um rendimento tributável em 2018 superior a R$ 28.559,70, você está obrigado a declarar imposto de renda. A segunda situação relacionada a rendimento é o rendimento isento e não tributável. E também é aquele que tem a tributação exclusiva na fonte, como um rendimento que pode ser objeto de uma aplicação financeira. Você deve primeiro entender essa regra. E aqui o microempreendedor individual, ele tem algumas atividades. Eu já selecionei aqui uma atividade, serviço, mas só para a gente entender, essa planilha ela tem aqui, já está automatizada, e você só vai preencher os campos que estão em amarelo, com exceção da atividade que você vai selecionar. Aqui você poderia selecionar a atividade de transporte e também poderia selecionar a atividade de comércio e indústria, né? Indústria, comércio e transporte de carga. A diferença é que você tem esse percentual aqui com esse nome diferente, chama-se presunção. Resumidamente, a presunção é o lucro que o governo diz, olha, você como MEI, não importa o que você faça, você tem atividade de indústria ou comércio, o seu lucro você não precisa comprovar, ele era 8%. Se você tem atividade de transporte de passageiro, ele é de 16%. E se você tem atividade de serviços em gerais, é 32%. Vamos simular aqui algumas informações com base no microempreendedor individual que tem uma atividade de serviço geral. Então, ele tem uma atividade que proporciona, perante o olhar do governo,
32% de lucro. Isso significa dizer que o MEI, que tem um faturamento limitado, um faturamento anual de R$ 81.000, vamos imaginar que ele tenha faturado R$ 81.000, então ele tem aqui, logo abaixo você vê, o limite que ele tem para transferir da pessoa física, aliás, da pessoa jurídica do MEI para a pessoa física, o CPF do titular, é de 25.920. Por que o governo diz, olha, esse lucro é de 32 e com base nesse lucro, se você transferir do MEI para a sua pessoa física, você não paga imposto, eu não vou te incomodar, então estamos certos. Só que tem um detalhe, o MEI ele faturou R$ 81.000, vamos imaginar que ele tem aqui durante o ano, com os impostos que ele paga e tudo mais, que aliás é uma condição muito vantajosa na condição de microempreendedor individual, a questão tributária. Vamos imaginar que ele tenha despesas de R$ 3.000 total no ano, então o MEI tem um saldo de caixa, observe que a planilha vai trazendo informações para você, um saldo de caixa na ordem de R$ 78.000. E aí você deve fazer a seguinte pergunta, se você teve 81 mil, você teve de rendimentos, de receita, dos seus serviços, 3.000 despesas, você tem 78.000 de caixa, teoricamente. Mas o que você fez ou o que você fará com este dinheiro, ele vai repercutir na obrigatoriedade ou não de declarar imposto de renda. Vamos imaginar que você tem aqui mais um passo aqui, porque você só vai preencher os campos que estão em amarelo. Lembra que eu falei? Então aqui nós temos várias condições, como eu disse para você, a condição do rendimento isento e não tributável, quando ultrapassa R$ 40.000, obriga a pessoa física a declarar imposto de renda. Aqui nós observamos que o limite é 25.920. Então, o MEI, vou apresentar toda a planilha, aqui eu trago também o tratamento tributário da transferência, onde eu falo, olha, para onde foi esse dinheiro do MEI se ele transferiu determinado valor. Depois trago os outros rendimentos, que são rendimentos, como eu falei, o MEI pode ser um assalariado, ele pode trabalhar numa empresa, ele pode também receber uma aposentadoria, ele pode também ter um trabalho autônomo e também pode receber aluguel e outros rendimentos de aplicação financeira que sejam isentos ou com tributação exclusiva na fonte. A totalidade desses rendimentos é que vai indicar se o MEI está ou não obrigado a declarar imposto de renda. Nessa primeira análise aqui, nós já vemos que o rendimento tributável, ele não obriga o MEI a declarar imposto de renda. Mas vamos imaginar que o MEI tinha esse saldo de R$ 78.000, então ele transferiu todo o valor para a pessoa física. Ao digitar esse valor, logo abaixo aqui, a planilha já está automatizada. Ela vai informar que o MEI, ele teve um rendimento de 25.920, esse rendimento, inclusive, ele não faz você pagar imposto, mas você deve declarar no imposto de renda, se estiver obrigado a declarar. Este rendimento, ele por si só, ele não obriga você a declarar imposto de renda. Mas, logo abaixo, nós vemos que o rendimento tributável, ele é de 52.080, porque a diferença de 78.000 para o lucro que foi atribuído e distribuído para o MEI. Se você transferiu 78.000, você só pode considerar 25.920 como um rendimento isento e não tributável. Portanto, esse rendimento não obriga você a declarar imposto de renda. Já o rendimento tributável nessa ordem, você está obrigado a declarar imposto de renda e você tem que informar esse rendimento aqui, ó. Esse rendimento pode fazer você pagar imposto. Informe em sua declaração na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, informando os rendimentos, os dados, aliás, do microempreendedor individual. Com base nisso, você também vai ter que declarar esse rendimento aqui em sua declaração. E onde você vai redeclarar esse rendimento, ele não faz você pagar imposto, mas você deve declarar imposto de renda na ficha isentos e não tributáveis. Então você vem aqui e informa, olha, na linha 13, nessa ficha rendimentos isentos e não tributáveis, na linha 13, rendimentos de sócios ou titular de microempresa, equiparando-se o microempreendedor individual à microempresa. Então você deve declarar neste item que você vai encontrar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, para a gente entender, todo o resto aqui não seria mais necessário você preencher, porque você já está obrigado, mas você precisa levar em consideração quais são os outros rendimentos que você
precisa informar. Esses rendimentos, vamos simular aqui que o MEI tenha transferido apenas R$ 35.000 para a gente fazer uma outra simulação. Observe que, desta forma, o rendimento que ele pode considerar como isento e não tributável é de 25.920. Portanto, ele tem um rendimento tributável de 9.080 atribuído, que é a diferença para os R$ 35.000. E os outros rendimentos? Porque nós temos outros rendimentos, como, por exemplo, nesse bloco aqui você vai informar os demais rendimentos, ou seja, aqueles que são do trabalho assalariado, da aposentadoria, trabalho autônomo, rendimentos com aluguéis e outros. Você também não pode esquecer de informar os rendimentos que são isentos, pois eles também serão utilizados para definir se você estará ou não obrigado a declarar imposto de renda. Então, vamos imaginar, você tem lá então, rendimento de R$ 9.080 tributável. E aqui esse rendimento salário é um rendimento tributável. Vamos lembrar aqui. Então, esse rendimento tributável ele é de R$ 10.000. 10.000 mais 9.000 dá 19.000. Você ainda está abaixo dos R$ 28.559,70. Portanto, você não deve declarar. Se você estivesse obrigado a declarar, você teria que seguir as informações que estão nesse quadrinho. Vamos abaixo a outro rendimento. É importante que você entenda, além do rendimento do trabalho assalariado, o MEI também pode ser um aposentado. Não há impedimento. O único impedimento para ser MEI é que você participe do quadro societário de outra empresa, ou seja, titular de uma outra empresa. Então, portanto, não é o seu caso. Vamos para fins didáticos, vamos imaginar que não seja o seu caso. E você tem aqui, de novo, mais um rendimento aqui de R$ 5.000 de aposentadoria. Vamos atribuir R$ 5.000 para a gente entender. Novamente, você ainda não está obrigado. Note que a planilha vai informando. Tudo aqui está verdinho, você não está obrigado a declarar imposto de renda. Até agora, por quê? Porque você tem um total de rendimento de R$ 24.080, mas vamos imaginar que você tem agora também um outro rendimento de R$ 3.000, de trabalho autônomo, aquilo que você pode prestar serviço como autônomo. Você ainda não está obrigado a declarar imposto de renda porque não ultrapassou os R$ 28.559,70. Agora, vamos imaginar que você tenha um imóvel e você tenha recebido também R$ 3.000 no ano com relação ao seu inquilino, o imóvel que você alugou. A partir desse momento, você ultrapassou os R$ 28.559,70. Neste momento, você tornou-se obrigatório a declarar imposto de renda. Agora, eu fiz todo esse ensaio para você entender que, às vezes, pode ocorrer o fato de você não estar obrigado a declarar imposto de renda apenas com o rendimento que você tenha do microempreendedor individual, oriundo do microempreendedor individual, mas você deve levar em consideração todos os demais rendimentos para que você não erre em sua declaração de imposto de renda. Vamos imaginar que você tenha também um rendimento aqui, você tem R$ 25.000 e você tem aqui o rendimento de aplicações financeiras e até de rendimentos isentos de R$ 15.000. Olha, novamente, aqui tem um outro tipo de rendimento que, somado ao rendimento do MEI, que de 25.000 mais 15.000, você ultrapassou os 40.000. Portanto, você também está obrigado a declarar pelo fato de ter o rendimento isento e não tributável superior a R$ 40.000. Mas vamos imaginar, e volta de novo, ao rendimento zero, você não está obrigado a declarar porque não ultrapassou na condição do rendimento isento e tributável, mas apenas o rendimento tributável já obriga você a declarar. E você vai precisar prestar todas essas informações. O rendimento do trabalho do MEI aqui, por exemplo, o rendimento isento, você vai lançar na ficha 13 do rendimentos isentos e não tributáveis, como eu já expliquei anteriormente. O rendimento tributável, você vai lançar na ficha, aqui na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, informando os dados que é o nome e o CNPJ do MEI.
da sua PJ, chamada MEI. E aí o rendimento assalariado você vai pegar com base no informe de rendimentos, também selecionar e informar o nome e CNPJ da empresa que você recebeu. De aposentadoria você vai informar o CNPJ da Previdência Social e o nome também da Previdência Social. Aqui do trabalho assalariado, trabalho autônomo, você vai informar onde? Você vai informar no livro caixa do Carnê Leão ou importado Carnê Leão, que você já tenha feito a todo mês, que tem outro vídeo que eu explico aqui como é que pode ser feito o Carnê Leão. O aluguel você também deve informar lá no Carnê Leão. Essas informações são importantes para que você possa entender de uma forma didática, e esse foi o objetivo de trazer para você essas informações para que você tenha pleno conhecimento da obrigatoriedade e saiba utilizar essa ferramenta. Mas o uso dela é muito simples, como eu lhe falei. Basta preencher cada campo em amarelo. Agora que você navegou por toda a planilha, logo abaixo aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para baixar essa planilha e poder utilizá-la, compartilhar com a sua rede de relacionamento, naquelas listas do WhatsApp, enviar por e-mail, passar para o seu irmão, primo, cunhado, todos os seus parentes, aqueles amigos, em todas as suas listas, grupos que você está no WhatsApp, com sentido de poder compartilhar com mais pessoas para que elas evitem erro na interpretação desta regra para definir se está ou não obrigado a declarar imposto de renda na condição de microempreendedor individual por ser titular de um microempreendedor individual. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.